apresentando, né, para quem não te conhece ainda, a professora Sueli é psicóloga clínica. Ela atua desde 1996 na abordagem da psicologia analítica, Jung, né, prof? Com atuação em avaliação psicológica, psicoterapia e orientação profissional. É prof da Univale, da Universidade do Vale do Itajaí, aqui em Itajaí, Santa Catarina, desde 2007. E ela ministra as disciplinas de avaliação psicológica, psicologia analítica. É psicóloga do Ambulatório de Doenças Inflamatórias Intestinais, da Univale, desde 2011, foi onde eu conheci ela. É coautora do livro Como Você Está Se Sentindo Hoje, que é um recurso para o psicodiagnóstico interventivo de crianças com doenças inflamatórias intestinais. É membro do grupo de pesquisas Processos Psicossociais, Desenvolvimento e Saúde, do CNPq da Univale. E é docente também dos cursos de pós-graduação, nas disciplinas de avaliação psicológica, da personalidade, avaliação neuropsicológica e gestão de conflitos. É um currículo lindo. Então, estamos há um tempinho aí na luta, né? Pois então, por isso que a gente vai somando algumas experiências, né? É verdade. Mas... Então... Mas não... Ah, pode falar. Eu queria começar esse bate-papo contigo, primeiramente agradecendo, né, por ter aceitado o convite mais uma vez, e dizendo que, embora o nome da live tenha sido voltado para quem tem doenças inflamatórias intestinais, eu acho legal a gente dizer que esse bate-papo ele é para todo mundo, né? Porque todo mundo tem emoções e todo mundo tem um corpinho que pode responder a essas emoções, né? Então, o que a gente vai conversar aqui, eu acho que serve para todos nós, né? Não só para quem tem diagnóstico de doença inflamatória intestinal. Então, eu acho que a gente podia começar falando sobre isso, inclusive desmistificando um pouco, porque as pessoas, eu acho que colocaram essa palavra ansiedade, essa palavra estresse, de uma maneira muito rotineira na vida, né? E às vezes colocam elas com um certo peso, mas momentos estressores, situações ansiogênicas, todos nós passamos, né? Mas em que momento isso pode nos trazer uma resposta que seja de fato fisiológica, né? É a intensidade desse estresse, é o tempo pelo qual eu passo pelo mesmo estresse. Como que uma emoção, um estresse, uma ansiedade pode responder no nosso corpo em forma de um problema fisiológico? Queria que a prof começasse respondendo alguma coisa nesse sentido. Ótimo, Rafa. Então, o estresse, ele está na ordem do dia ainda, principalmente com a pandemia do Covid, as pessoas estão falando, estou muito estressada, né? Então, acho que é um assunto bem interessante a gente estar, né, problematizando. Então, esse tema, né, estudado por teóricos já desde muito tempo, né? Então, se a gente for olhar, ele tem como um termo síndrome de adaptação geral. Então, o que significa? Na verdade, é um mecanismo, né, que nós temos de se adaptar às mudanças, nada mais, né? Então, obviamente, que muda uma situação, nós precisamos nos adaptar. Então, é um mecanismo natural nosso de adaptação. O que acontece é justamente aquilo que tu falou, né? O tempo, né, que eu fico sobre essas respostas, né? Porque a gente vai falar tanto de tempo, de intensidade, de magnitude, ou seja, né? O quanto que isso me impacta, né? Dentro dessas respostas psicofisiológicas. Então, veja só, diante de uma situação de mudança, vamos pegar agora a pandemia, né? Que está ocorrendo, né, as pessoas estão falando bastante que teve que mudar a rotina, os filhos deixaram de ir para a escola, então, dentro de casa, então, muita coisa mudou. As pessoas, né, mudaram o ambiente de trabalho, então são várias situações que vão mudando, né, e que vão acarretando em necessidade de adaptações, né. Então, a questão não são essas adaptações, porque então, se a gente considerar o estresse como uma adaptação, né, nós podemos ver que a gente está passando por isso o tempo todo, né, porque a vida é uma eterna mudança, né, então a gente está tempo todo tendo que se adaptar a novas situações. O que vai ocorrer é como a gente faz isso, né? Então, não é o que necessariamente, mas como a gente faz, a intensidade, a duração. Então, os teóricos costumam trazer, né,
algumas fases do estresse, né? Que é a fase de alarme, né? Que é uma preparação do nosso corpo. Veja, até para fazer essa live, o que que acontece? Nós tivemos que nos preparar, né? O que que eu vou falar? Então, quer queira ou quer não queira, gera um pouquinho de ansiedade, porque você, né, tá lidando com as tecnologias, né? Que às vezes Nem a gente fala. não estava tão adaptado, né? Uhum. Então, veja, será que vai funcionar? Será que a internet vai funcionar? As pessoas estão olhando, então é uma exposição. Olha só, né? Diante de uma prova na escola, né? Diante de um conflito no relacionamento amoroso, né? Diante de tantas situações, diante do medo de uma perda de emprego ou de uma efetiva perda de emprego, Uhum. né? Mudanças no ambiente de trabalho, familiar, enfim, até no nosso ciclo de vida, né? Verdade. Então, diante de um diagnóstico, se a gente for pensar aqui, né? Então, o tempo todo a gente está mudando, né? Tendo que fazer adaptações, né? Para quê? Para satisfazer nossas necessidades a cada uma dessas mudanças. Uhum. Né? E aí, o que, que vai acontecer? A forma como eu vou estar fazendo isso, né? Pode ser, como os autores colocam, né? Eles designam o eustress, que é o estresse positivo. Então, eu buscar alternativas, né? Para me adaptar, que são assertivas, né? Então, o enfrentamento da realidade. Mas também tem outro lado, né? Então, que é o que se chama de distress, que é o estresse negativo, né? Aquele que traz uma sobrecarga para além daquilo que eu dou conta. Então, todos nós, né, Rafa, e quem está assistindo aí a gente, né, todos nós temos alguns recursos, né? Recursos fisiológicos, desde assim, como está meu estado de saúde geral, né? Meus recursos cognitivos, os recursos ambientais, né? Então, todos nós temos, né, um know-how, né, que nos possibilita, né, a manejar o ambiente. O que acontece quando o ambiente tem mais sobrecarga do que aqueles recursos que eu possuo, começa a gerar ansiedade, né? Será que eu vou dar conta? Né? Veja uma prova, quem é estudante ou de repente numa situação nova, né? Será que eu vou dar conta? Né? E aí essa expectativa, né? Ou essa percepção, eu diria, entre os recursos que eu possuo, né? E aquilo que demanda, né, de mim, seja do ambiente ou de uma situação específica, né, esse balizamento que a gente faz entre aquilo que eu possuo e aquilo que eu preciso, né, fornecer de resposta comportamental, é que vai determinar uma percepção mais negativa ou mais positiva. Se é uma percepção positiva, vai me motivar. Então, o estresse, tem um filósofo que é o Heráclito, né, que ele diz que o conflito é o mestre de todas as coisas, né? Então, que gera energia, porque água parada não move moinhos, né? É Então, a verdade. gente tem que pensar, né? Olha que legal isso, né? Nem tinha lembrado de falar, mas é bem isso. Então, o conflito, como diz o Heráclito, é a mola mestra de todas as coisas. Então, é importante que a gente seja estimulado, desafiado, né? Só que o que acontece? Quando há essa superestimulação, essa sobrecarga, que a gente vai encontrar aí com o termo de sobrecarga alostática, né? Uhum. Então, eu até peguei um elástico para exemplificar. Eu, como sou professora universitária, eu gosto de exemplos. Vamos dizer, né? Então, que o estresse, ele tem algumas fases, né? É aquela fase de alarme, de alerta, né? Que faz com que, assim, eu estimule o meu sistema nervoso simpático, Uhum. certo? Para ação, né? Então, veja se eu marquei uma live com vocês, eu ficar toda despreocupada, às 4h30 eu nem entrei na live, né? Então, o que que acontece? Eu preciso preparar meu equipamento, né? Ver se todas as coisas estão funcionando, porque em respeito até as pessoas que a gente convidou. Então, veja só, a expectativa se eu realmente estou preparada para falar do assunto. Então, olha só como é interessante isso. Então, qualquer situação
pode ser um promotor de desenvolvimento, de me estimular positivamente, eu ficar feliz com essa situação, ou gerar hormônios positivos, né? Uhum. Ou, de repente, essa percepção que eu tenha pode gerar um desconforto, né? Pode gerar muita ansiedade, e aí o que que acontece, né? Em vez de estimular o sistema nervoso parasimpático, essas questões todas aí, o que que eu vou acionar? O hipotálamo pituitária, né? O que que acontece? Jogo glucocorticoides na corrente sanguínea, né? Que é mais conhecido como cortisol, né? Você como nutricionista, né? Deve ter bastante estudado isso, né, Rafa? Aham. Então, jogo muito cortisol, né? Adrenalina no meu corpo, né? E o que que acontece? Se numa situação específica, né? Isso vai ocorrer sempre, é um mecanismo de adaptação, né? Do ser humano à realidade, né? Então, se ocorre de vez em quando, numa prova, numa situação, ótimo, vai me promover desenvolvimento. O grande problema é quando eu fico nessa sobrecarga, Uhum. né? De uma forma assim, sem dar trégua para o meu organismo, né? Então eu fico jogando, né, super estimulando, né, esse eixo hipotálamo pituitário adrenal que a gente chama, né, Uhum. que vai ativar então todo um circuito, uma cascata de cortisol, cortisol, cortisol na corrente sanguínea, né, entre outras questões, né, que acabam impactando então todo o nosso organismo. E aí, como a gente está falando do intestino, né, Uhum. vejam que interessante. Quem de vocês daqui já não sentiu frio na barriga, né, antes de uma viagem, né? Ou diante de uma prova, né, Rafa? Você fez faculdade, né? Terminou recentemente, né? Aham. Diante de uma prova difícil, inclusive de situações positivas, né? Por exemplo, uma pessoa que vai, né, encontrar um namorado, né? Ou encontrar alguém na primeira vez, ou de repente os filhos chegam, né, no Natal, É né? verdade. Em casa tem que preparar. Então veja só, né? Isso faz parte do nosso cotidiano. A grande questão, como eu falei, então, da gente ficar o tempo todo, então, a frequência, o tempo e a intensidade nesse circuito, né, que não dá tempo. Então, o que que acontece? Né, com cortisol excessivo no meu organismo, né, vai prejudicar a liberação da dopamina. Então, eu já vou ter dificuldade de dormir à noite, porque eu estou acelerada. Eu percebo até eu, né? Às vezes, quando eu trabalho muito à noite, eu estou muito estimulada, né? Eu já sou estimuladinha por natureza, né? E aí, o que acontece? Eu estou super estimulada, né? Então, é por quê? Porque eu liberei muitos hormônios, né? E aí, o que que acontece? Isso diminui a nossa dopamina, que por consequência, vejam que é uma cascata, né? Vai dificultar que eu pegue no sono. Uma noite de sono mal dormida, no outro dia, o que que acontece? A gente, né, não está fisiologicamente com o organismo descansado para novo dia. Então, vai sendo um circuitozinho, né, que vai ocorrendo. E aí, o que que acontece com o intestino, né? Então, como eu estava falando, diante de uma prova, sinto frio na barriga, ou mesmo diante de uma coisa positiva, ou então as pessoas, a gente costuma dizer, nossa, tá queimando por dentro, Uhum. né? Dá Né? um Tá queimando medo, por né? Uma dentro. sensação de medo, de De ansiedade. medo, de enjoo diante de uma situação específica. Quais são essas manifestações? Que é importante essas manifestações fisiológicas, né? Da gente estar observando. Provavelmente eu estou em sobrecarga, né? De Uhum. estresse. Aí sim, qual que é a diferença quando você estava me falando, né? Ah, de que um desconfortozinho, né? Do que eu geralmente jogando muito essa sobrecarga, né? Que eu peguei o elástico aqui, esqueci de falar. Então vamos pensar assim, né? O que que acontece? Não sei se vocês estão vendo o meu elastiquinho aqui, Uhum. né? Então, na primeira etapa do estresse, o que que a gente vai ocorrer, né? Eu estico e volta para o lugar. Se bem que o meu já está cansadinho aqui, né? Eu estico e ele volta. De tanto eu esticar, 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 que é o caso desse daqui, que já está mais velhinho, né? Ele já tem mais dificuldade de voltar, né?
Então, o que que acontece, né? Essas manifestações psicofisiológicas, como tu falou, né, estava falando nessa diferença, né? Uhum. Nessas fases iniciais do estresse, que é o alarme, ou a luta, ou a fuga, tem situações que eu fujo e tem situações que eu vou enfrentar, né? Então, vejam que eu liberei cortisol para esse enfrentamento, né? A pupila dilata. Vocês não sentem as mãos frias e suadas, Uhum. né? Então, essas mãos frias e suadas, eu, como professora, às vezes eu vejo o aluno apresentando, né? Ele está todo manchado, né? Ou então pacientes na clínica, né, no consultório, né? Ele vai falar só de falar do problema, ele fica todo manchado, Uhum. né? Então veja que não precisa necessariamente eu estar frente ao problema, mas só de pensar no problema, as pesquisas também mostram isso, Uhum. né? Diante de uma situação que me exige demais, um conflito muito intenso, uma dificuldade que eu estou dando um peso muito grande, uma expectativa muito grande, que está gerando mais sofrimento, as pessoas têm essas manifestações psicofisiológicas, né? Vai falar do problema e começa a sentir, né, manifestações psicofisiológicas. Isso que a gente vê. Então, eu vejo na pele, eu vejo nessas reações emocionais, né, que são visíveis. Só que a gente não vê o que acontece dentro da gente, né? Então, o que, que acontece com o intestino, né? Ele é o que costuma se falar da permeabilidade intestinal, porque a gente liberando muito cortisol, e isso junto com outros fatores do estilo de vida, né? Como uma alimentação inadequada, né? Álcool, entre outras situações que a gente percebe, o que, que vai ocorrendo? Vai ocorrendo um desequilíbrio da microbiota intestinal, né? O que é a microbiota intestinal, né? Nosso intestino é o órgão da absorção dos alimentos, da digestão, né? O estômago faz a digestão e o intestino vai fazer a absorção, né? Então, ele é cheio de tapetinhos, que são as vilosidades, né? Onde vai ocorrer o quê? A absorção dos nutrientes, né? E esse tecido, ele cheio de bactérias do bem e do mal, né? A Rafa, como nutricionista, até para falar um pouquinho mais disso. Né? Que são as bactérias boas e as bactérias não tão boas, que é o que a gente chama de microbiota intestinal. Então, o que, que acontece, né? Quando a gente está muito estressado, por que, que eu estou falando dessas ligações da alimentação, né, da microbiota intestinal? Porque quando a gente está muito estressado, que é uma reação, né, emocional, né, a gente liberou muito cortisol, todas essas questões, a gente acaba comprometendo, inclusive, essa microbiota, porque 90% da nossa serotonina, ela é produzida no intestino, né? Uhum. E eu não sabia disso até ir trabalhar no ambulatório, onde eu comecei a estudar mais sobre isso. E eu fiquei encantada, gente. Eu considero o intestino, para além do cérebro, o órgão mais desafiador e encantador do nosso corpo. Porque, veja, ele dá reações a todo momento, né? Seja pelo excesso da motilidade intestinal, que tem intestino mais preso, né? Flatulências, né? Ou diarreia, né? Então, veja, é muito comum, mesmo pessoas que não têm a doença inflamatória intestinal, às vezes falar, né? Quando passa por situações emocionais, como tu falou, né? Uhum. Ela, ela vem com, de repente, alguns sintomas, né? Gastrointestinais, gastrite, flatulência, inchaço na barriga, né? Por quê? Né? Porque a gente, por efeito do estresse e de outras situações que vão se acumulando, né, nós vamos fazendo um desequilíbrio, né, desses sistemas, né, que é uma via de mão dupla, né, entre o intestino e o cérebro. Então, o que que acontece? Como a serotonina ela é produzida, e eu não sabia disso, e eu fiquei encantada, assim, como eu, psicóloga, que trabalho com transtornos de humor, né, com problemas relacionados ao humor, ansiedade, depressão, eu não sabia disso É. antes, né? Então, é muito interessante, 50% em média, né, a gente faz uma estimativa aí, 50% da dopamina é produzida no intestino e uma média de 90 a 95% da serotonina, Serotonina. né?
E aí, você até, né, a gente pensa assim, mas daí qual é a influência, né, do intestino sobre, né, o sistema nervoso e vice-versa? Os autores, né, existem muitos estudos, né, nos últimos, principalmente na última década, e eu estou encantada, porque estou estudando bastante isso, né? Então, a experiência riquíssima que eu tive no ambulatório, eu até fiz um trabalho junto aí com a Rafa, né, É Rafa? verdade. Foi muito legal, né? Então, é muito legal, né? Então, no sentido da gente ver a beleza do organismo, né? Do corpo humano, né? Tudo é interdependente, gente. Não tem como a gente falar que uma coisa não influencia noutra, né? Então, da saúde do intestino depende a saúde do cérebro e vice-versa, do sistema nervoso e vice-versa, né? Uhum. Por quê? Né? Eu só trouxe esses exemplos, né? Mas no intestino, ele só perde em termos de neurônios para o cérebro, né? Então, veja, né, como, né, ele é por isso que hoje está se falando muito essa questão do sistema entérico, que é até o título da nossa, né? Porque tem muitos neurônios no intestino, né? E aí todas essas produção de neurotransmissores, né, que tem uma influência direta sobre o humor. Então, é muito interessante porque o que a gente vai percebendo, né, que quando a gente está com o organismo inflamado, né, por excesso de estresse, eu não vou falar só da doença inflamatória intestinal aqui, né? Veja só que, às vezes, amidalites, né? Quando a gente está com o sistema, né, muito estresse, o que que acontece? Vai impactando o sistema imunológico, né? E esse organismo vai ficando inflamado, né? Tipo, nós estamos mais predispostos desde resfriados simples, né? Agora falando da pandemia, a importância do nosso sistema imunológico estar mais equipado, né? Uhum. Porque se a gente perguntar na nossa história de vida, eu até penso na minha história, né? Quanto o meu organismo ficou inflamado durante a minha trajetória de vida, É verdade. né? Olha que doido isso, né? E o que que a gente faz? A gente enche de, né, anti-inflamatório. Muitas vezes esses anti-inflamatórios prejudicam mais a microbiota intestinal e a gente não sabe, porque nós, né, inclusive eu hoje eu não faço mais isso, acho que a experiência com o ambulatório me reeducou muito, né? A tendência é você ir lá e se medicar, né? Quando você tem um resfriadinho, você vai lá e se medica. Uma amidalite, vai lá e se medica. Né? Então, essa automedicação não é nada bom, porque você não sabe o que realmente é, e muitas vezes a raiz do problema está, né, nesses mecanismos psicofisiológicos, e o estresse ele tem sido um marcador, né, um indicador, né, de saúde da população geral hoje, né? E aí, como eu falei, eu estou encantada em estudar isso, né? Porque eu estou estudando o impacto do estresse, da percepção do estresse nas funções executivas do sistema nervoso, né? E aí, o que que seriam as funções executivas? Como eu gerencio a minha vida, né? Mas deixa você falar um pouquinho, né, Rafa? Porque eu começo a falar e deixa você falar um pouquinho. Paz, é uma alegria te ouvir. Bom, tu disse que tá tudo muito interligado, né? Essa parte do sistema entérico com o nosso sistema nervoso. E eu digo, ainda vou um pouco além, né? Tá ligado não só dentro da gente, mas com tudo que tá fora também, como a gente falou no início aqui da conversa, não é verdade? E é a tecla que eu bato desde sempre, que a gente precisa ver o contexto, né? Que a gente precisa analisar o contexto dessas pessoas, né? Não só de quem tem doença inflamatória intestinal, mas das pessoas de uma maneira geral. Porque às vezes a gente acaba reduzindo uma pessoa que tem DI, por exemplo, a um intestino inflamado. E existe um mundo gigantesco, né, atrás dessa inflamação intestinal. E aí a gente tem que saber quem é essa pessoa, né? Com quem que ela mora? Será que as pessoas que estão ao redor dela contribuem mais para que ela tenha uma fase de remissão, que é quando ela está assintomática, levando uma vida normal? Ou será que o contexto de vida dela contribui mais para que ela se mantenha numa crise?
né? Ou para qualquer outra doença? Será que essa pessoa está vivendo de uma maneira em que o corpo dela está gerando mais respostas inflamatórias ou está tudo bem, né? Como é que está o emprego? Eu acho que principalmente nesse momento da pandemia, em que a gente está se adaptando, né? A gente está num processo adaptativo imenso, todo mundo se reorganizando na maneira de viver, todo mundo mergulhando em si mesmo, né? Para se autoconhecer também. Eu acho que é importante a gente pensar nesse contexto, né? Tanto dos pacientes como o nosso mesmo. O que que eu estou fazendo, né, da minha vida? Como que tá os meus processos no meus círculos, né? No meu ciclo de vida também. Porque tudo isso vai gerar essa resposta, né? Muito bem, Rafa. Então, a gente fez essa introdução, né? E você pegou um ponto que é fundamental, né? Porque essas situações que a gente estava falando até agora são apenas indicadores. Indicadores de que talvez alguma coisa não esteja bem, né? Então, a primeira coisa é reconhecer esses sinais do meu organismo, né? Então, e aí perceber o que no meu contexto, né, não tá legal, né? Porque o que que causa, né, o nosso adoecimento ou a nossa saúde, né? O que que está atrelado à saúde ou ao processo saúde e doença, né? Que é um processo, né? Uhum. É justamente, né, esses condicionantes, né, que a gente tem com o ambiente. Então, desde, como tu falou, o ambiente familiar, o emprego, né, a minha qualidade de vida no sentido geral. Então, é importante eu reconhecer minhas necessidades. A primeira coisa é parar, né? É identificar, está tendo alguns sinais, né? Que sinais são esses? Sejam sinais de sintomas físicos, psicológicos, ou às vezes eu não estou dormindo bem. O que está ocorrendo? Parar para pensar que as minhas não estão sendo satisfeitas, né? Quais são minhas necessidades nesse momento que não estão sendo satisfeitas? Porque a partir do momento que eu identifico, né, como estou vivendo, como tu estava falando, as influências desse ambiente, né? Porque muitas vezes no ambiente gera-se conflitos, e esses conflitos são muito gerador de estresse, né? Uhum. Seja na comunicação com as pessoas, no sentido geral. Então, a tendência quando a gente é frustrado em algumas situações, posso ter alguns mecanismos psicológicos de lidar com isso. Ou eu suprimo minhas emoções, É né? um problemão. Que é um problemão, né? Então eu tenho duas possibilidades, né? Dentro da teoria de habilidades sociais, a gente fala nem passivo nem agressivo, assertivo, né? Mas essa assertividade, gente, é um processo também, né? É uma conquista, né? Da gente identificar, né? Porque não dá para brigar com as emoções, gente. As emoções, na verdade, são nossos sensores, né? O medo, a raiva, a alegria, a tristeza, o nojo, enfim, até lembrei daquele filme lá, né? Do Divertidamente, né? Das emoções, né? Eu comecei a falar nas emoções, lembrei desse filme. Então, na verdade, essas emoções, gente, elas são nossos sensores, né? Se eu estou triste, por que que eu estou triste? Se eu estou com raiva, por que que eu estou com raiva? E esse é um processo de olhar para dentro. Então, essas campainhas externas, né? É como se a gente tivesse campainhas, né? Foram acionadas aqui e são sensores, né? Vejam, são sensores. Essa campainha pode berrar mais ou menos. Se eu abafo o som, né? O que que acontece, né? Eu não utilizo esse recurso, né? Que eu tenho para gerir essas emoções. Então é importante que eu identifique, né? Que eu reconheça essas emoções e que eu gere. Só que o que que acontece? Essas emoções não acontecem comigo sozinha, né? Geralmente é na relação com os outros. E aí a questão da habilidade social, né? Como que eu me comunico com os outros? Porque se eu suprimo minhas emoções, o que que acontece? Eu vou embotando, né?
Então, o que que acontece? Vai fermentando aqui dentro, né? A gente não fermenta só alimentos, a gente fermenta emoções, né? Então, a questão assim, tem as pessoas que dizem, eu estou, né, digamos assim, com nó na garganta, né? Ou então o estômago tá, né? Começa a dar alguns sinais. Geralmente é porque a pessoa realmente, né, tá numa situação, né, e que precisa ser gerenciada, né? Que é o que a gente chama de habilidades sociais. Tem uma pesquisa, Rafa, que eu acho que vale a pena a gente tá falando aqui, né, que foi feita com mulheres com doença inflamatória intestinal, né, mais de 3 mil mulheres pela Sociedade de Gastroenterologia. E aí eles aplicaram uma escala de reavaliação cognitiva de estratégias que eu utilizo frente ao estresse, né? Então, eu posso estar utilizando a reavaliação cognitiva. O que seria a reavaliação cognitiva? Olhar para a situação que está me gerando desconforto, medo, raiva, tristeza, enfim. Né? Eu olhar para essa situação, né? Eu reconhecer, né? E aí é muito importante essa comunicação com o outro, porque geralmente eu sinto a raiva porque alguém me frustrou, né? Não é? Mas se outro me frustrou e eu, digamos, senti raiva, mas eu não manejo isso, né? Não dialogo, não funcionamento, ou interpreto, pior ainda, né? Às vezes a gente interpreta o que o outro quis dizer e às vezes não era nada daquilo, né? E Então aí a veja que a cascata já comunicação. desenrolou e nem era aquilo, né? Bem comum. Isso aí, né? Então veja que interessante, né? Que às vezes essas estratégias elas dizem muito, né? De como a gente vai lidar com o estresse, né? Então, se eu utilizo essa estratégia de reavaliação cognitiva, eu reavaliar a situação, né? Eu tenho possibilidade né, interagir com essa outra pessoa que é fonte, talvez, do estresse, né? Também, seja um ativo amoroso, seja um relacionamento entre pais e filhos, né? As relações íntimas, elas são as que mais geram estresse. Por quê? Porque elas têm afetiva para gente. Porque a gente dá mais valor. Tudo que a gente dá mais valor, né? Veja então quando alguém brigar com vocês é porque elas te amam, né? Ou, né? Então, e o amor né? E o ódio, às vezes eles são meio, né? Tá Então veja caminhando que ali junto. caminham juntos, né? Então quando o outro nos frustra, né? Ou mesmo que nos frustra, às vezes o outro, né? Pode ter má intenção ou não, a grande maioria das vezes não, né? Então o outro tem uma necessidade diferente da minha. Então vamos ver, bom, se o outro tem uma necessidade diferente da minha e a gente não conversa, geralmente, né, vai embotando essas emoções e vai criando, né, muitas vezes pensamentos disfuncionais, que é o que a gente pensa, né, e que acaba se repercutindo no comportamento, né? Ou um afastamento da pessoa, né? Eu me afasto porque eu não, né? De repente não consegui falar o que eu estava sentindo, né? Às vezes é importante se afastar sim, né? Às vezes é importante se afastar para você. Eu sempre, quando eu trabalho com gestão de conflitos, eu falo que é importante às vezes a gente se afastar para a gente se localizar, né, na situação, né? Eu me localizo na situação, mas isso é diferente de suprimir emoção. Eu me afasto, eu analiso as alternativas que eu tenho, né? Eu penso nas melhores alternativas, melhor momento de conversar, o que eu vou conversar. Eu digo, a gente ativa a nossa caixinha de ferramentas, que todos nós temos uma caixinha de ferramentas, né? Então eu vou pegar quais são minhas estratégias para que no momento mais oportuno eu enfrente essa situação. Então, na questão do estresse, é muito importante a gente fazer o enfrentamento assertivo, né? Que vai fazer uma comunicação mais assertiva. Então, por isso que eu falei, nem passivo, né?
que eu finjo que eu não vi, que eu não sei, ou que eu estou bem, né? Então, fingir que está bem, né? Às vezes é uma estratégia que a gente utiliza em alguns contextos, tudo bem, né? Faz parte, não está errado, né? Se alguém está aí, nossa, mas eu já fiz isso, eu também já, Todo mundo deve estar pensando né? isso. Lógico, né? Para se adaptar, é uma estratégia adaptativa, tá tudo certo. O grande problema é quando a gente faz isso o tempo todo. Faz sentido, Rafa? Não. Então, o tempo todo a gente está, né, pondo aquela máscara de que está tudo bem e que, na verdade, não está bem. E aí, se eu faço isso, eu não tenho oportunidade de gerenciar, né? E isso talvez tire o sono, né? Isso fora de outras situações que a gente não vê, que são situações que vão correndo silenciosamente em termos psicofisiológicos. Faz sentido? Sim, aham. Meu Deus. Então, Então, essas estratégias que a gente vai falando, né, justamente, né, quando eu estou falando dessa pesquisa, não sei se eu completei meu raciocínio, mas essa pesquisa mostra, né, que mais de 3 mil mulheres, que as mulheres que utilizaram mais a estratégia de supressão emocional, elas tiveram 5 vezes mais depressão que as que utilizaram a de reavaliação cognitiva. Olha o impacto, né? Então, isso é muito importante, Rafa, em termos de saúde, né? De saúde emocional, né? Dessa relação, né? Sistema nervoso entérico com o sistema nervoso e sistema entérico. Porque ao suprimir, as pessoas costumam falar isso no cotidiano, não costumam, né? Falar assim, é como se fosse uma panela de pressão, você vai deixando ali tudo, né, abafadinho, né? Então você acaba não oxigenando tudo, né? Tua relação, a tua vida, né? E obviamente você não oxigena as células, né? Então o estresse oxidativo das células, né? Ele está interrelacionado com o estresse psicossocial, né? Porque eu vou sobrecarregando meus sistemas, né? Psicofisiológico. Faz sentido? Sim, aham. Faz todo sentido. Então, e aí eu até vou aproveitar que a gente está falando dessas estratégias, né? Essas estratégias é importante ensinar, não só a gente fazer, mas a gente ensinar. E quando a gente se desenvolve em relação a isso, a gente ajuda até as crianças a fazer isso, né? Então, ali na experiência no ambulatório de doenças inflamatórias intestinais da Univale, a gente fez alguns trabalhos com crianças com doenças inflamatórias intestinais e, eu lembro que uma das crianças, né, ela tinha inclusive dor de barriga quando ela ia para muita dor de barriga antes de ir para a escola, muita dor. E aí os nossos queridos médicos, né, que são os amores, doutor Bruno, doutor Everson, né, doutora Monique, né, eles falavam, poxa, mas ela está controlada da doença inflamatória, não era para ela estar com tantas dores, né? E aí a gente começou a fazer um trabalho com essa menina, né? Ela estava com o impacto dela não estar mais indo para a escola, né? Então a gente vai ver, né, que não só, e eu não vou falar aqui só das pessoas com doenças inflamatórias, qualquer um de nós, né? É importante que a gente reveja as estratégias que a gente está utilizando. E aí a gente criou um livrinho, deixa eu mostrar para vocês, Bem né? lindo. Esse livrinho aqui, né? Como você está se sentindo hoje, né? Que é para ajudar as crianças, né, a identificar as emoções, né, a reconhecer essas emoções e expressar essas emoções de forma assertiva. Então, esse mecanismo é o que a gente chama de inteligência emocional, que é a capacidade da pessoa identificar, reconhecer e gerenciar. É simples, é fácil falar, né, gente? Mas não é nada simples. Né? Porque exige, né, essa, esse olhar para dentro de si. Então, nós não vivemos isolados, mas também é importante que eu olhe para dentro de mim e olhe para fora, né? Então, como é que está essa minha adaptação à realidade?
né? Porque o estresse é justamente isso, é um processo forçado dessa adaptação à realidade, né? Que acaba, né, quando nos sobrecarrega demais, culminando então em desequilíbrios, né? E que, né, se não for trabalhado, né, esse desequilíbrio se perpetuar cronicamente, acaba culminando então em doenças, né? E mesmo quando a gente está, né, digamos, por exemplo, com uma doença inflamatória ou qualquer outro problema, porque o ser humano, né, ele passa por situações, isso faz parte da condição de saúde, né? É importante a gente identificar, mesmo se eu tiver uma doença inflamatória intestinal, eu promover saúde, né? Então, qual que é o objetivo do trabalho, né, desse trabalho com os pacientes com doenças inflamatórias intestinais? É que eles façam remissão dos sintomas, né? Que a gente tenha uma qualidade de vida, né, que trabalha com essa qualidade independente da doença, né? Então, com essa menininha, por exemplo, a gente fez esse livrinho por causa dela, olha que legal, né? Então, ela foi uma das estimuladoras a gente criar esse livrinho, porque minhas estagiárias começaram a verificar que ela suprimia muito as emoções, né? Ela suprimia, ela não falava, ela sentia, ela só... E aí isso se manifestava, então, pela via física, fisiológica. Então, até tem os autores na psicologia que falam, quando a boca cala, o corpo fala. É verdade. E como seria ótimo se a gente tivesse esse acompanhamento desde criança, né? Sempre, todo mundo, né? Porque lidar com as emoções é sempre tão difícil. E tu disse uma coisa ali antes, que mesmo que não ocorra uma situação, que um evento não chegue a acontecer, só de imaginar que ele pode acontecer, a gente já pode sentir no corpo, né, essas sensações. E eu vivi muito isso enquanto estava em fase ativa, né, da doença inflamatória intestinal. Eu conheço a Prof porque eu fui atendida neste mesmo ambulatório, que é o ambulatório que me estimulou a ser nutricionista, que é o ambulatório no qual eu fui trabalhar depois, fazer pesquisa com esses pacientes, e minha vida vive em torno do intestino, porque eu também sou apaixonada, né, por esse órgão. Então, se a gente parar para pensar, quantas vezes eu já deixei de fazer coisas, já deixei de ter uma vida social, né, por conta de estar na fase ativa da doença inflamatória, né. No meu caso, existem dois tipos, né, de doenças inflamatórias, que tem a doença de Crohn e a retocolite, para quem não entende muito do assunto, só para dar uma norteada. No meu caso, a retocolite, a gente tem muitos episódios de diarreia quando está em fase ativa. E as emoções estão muito ligadas, porque só de saber que eu ia ter uma prova e que eu ia precisar ficar sentada um determinado tempo ali para conseguir fazer aquela prova, eu já começava a passar mal em casa, antes de ir. E muito, muito pior que isso, eu tinha esse problema para ir para o trabalho, eu tinha esse problema para ir almoçar na casa de uma amiga, né? Então, eu simplesmente deixei a vida social de lado, eu só conseguia fazer essas coisas com a minha família, que é com quem eu me sentia à vontade para viver tudo isso, né? Então, várias vezes, essa live, por exemplo, ela não aconteceria se eu tivesse em atividade, porque eu ia falar, meu, como é que eu vou ficar uma hora conversando? Eu vou passar mal, eu vou precisar ir ao banheiro, não vai ter como, já vem um turbilhão de coisas na cabeça da gente, né? E como que é legal a gente entender esse tripé, que eu sempre falo muito disso, e é a pegada, né, do ambulatório. A gente cita o ambulatório porque quando a gente pensa em algum tipo de doença, a gente tem que entender que essa doença ela não se resume só ao que está acontecendo ali. Então, eu sempre fui muito da crença que ninguém trabalha sozinho. Então, a pegada do ambulatório a gente sempre traz, porque além de ser multiprofissional, tem vários profissionais atendendo aquele paciente. Um paciente que tem DI, por exemplo, ele tem o apoio psicológico, ele vai ter o apoio do gastro, do prócto, ele vai ter o apoio do nutricionista, porque a mente tem que estar em dia, né? Tem que estar sendo acompanhada, a alimentação tem que estar sendo acompanhada, a parte médica, porque não vai adiantar o Dr. Bruno, o Dr. Everson, qualquer médico desse mundo passar o melhor remédio se essa pessoa estiver enfrentando um monte de conflito sem ajuda, né? Se essa pessoa não estiver se que eles alimentando falam, bem. né? Esse paciente é para vocês, Felipe. É.
Então, a gente precisa entender que a gente não trabalha sozinho. E como que é importante essas conversas nas relações, em todas as relações, porque sai do ambulatório para a vida, né, prof? Porque tudo vai funcionar girando em torno disso, né? Da gente pensar no contexto, pensar num todo, e as coisas elas vão se organizando assim. Exatamente. E aí, à medida que a gente vai, né, não brigando com as emoções, né, Rafa? Uhum. Porque é muito interessante que a gente, pessoas ficam brigando, né, com esses recursos, que são nossos sensores, né? Então a gente, por isso que em vez da gente, eu sei que é difícil às vezes a gente reconhecer uma situação, né? Mas se você não gerencia, eu sempre digo, o problema ganha pernas, né? Se você não enfrenta o problema, ele ganha perninhas, ele cria outro problema que outro, né? E isso que você falou, né, de que só de pensar em fazer a prova, ou pensar em fazer uma live, todos nós sentimos. Eu hoje, antes da live, eu estava um pouquinho ansiosa, confesso também. Será que vai dar tudo certo? O que que acontece? Mas essa é uma ansiedade positiva que nos estimula a ação. E como eu falei, a me preparar, né? Que é por isso que eu estou trabalhando as funções executivas do sistema nervoso central. E é isso que eu quero fazer, né? O meu trabalho focado nas funções executivas de eu, né? Gerenciar essas emoções, gerenciar o meu comportamento, que isso é prevenção de estresse. Então, eu identifiquei a situação, então, eu tenho um objetivo, certo? O que é a função executiva do sistema nervoso central? Eu tenho um objetivo, né? Ele, inclusive, cuidado da minha saúde, por exemplo, né? Ou um objetivo profissional, seja qual for ele. Então, eu tenho um objetivo, eu preciso, né, fazer um planejamento, né? Então, o que que eu preciso para essa prova, ou para essa live, ou para esse objetivo se tornar real, né, prática? A partir do momento que eu estabeleço o objetivo, faço o planejamento, eu tenho que fazer controle inibitório. Esse é o problema, porque assim, o que é o controle inibitório? Inibir respostas, seja comportamentais ou até emoções, né, em prol daquele objetivo, né? E aí que nós temos trabalho de educação das emoções, né? E aí identificar o porquê que essas emoções, só de pensar numa prova eu fico tão ansiosa, né? Então talvez eu tenha que rever a gente, né, dessas experiências anteriores, né? Então, muitas vezes a gente até está condicionado a situações que ocorreram na nossa vida. Cada, né, teoria vai explicar com uma terminologia diferente, mas se eu tive várias experiências ansiogênicas antes, é como se fosse um efeito dominó, né? Eu acabo acessando aquilo e aí eu já fico com a apreensão que talvez eu não vou dar conta. Então, precisa equipar, né? A gente precisa estabelecer, né? Despotencializar isso. Então, eu tenho um objetivo, né? O planejamento, a tomada de decisão. Eu preciso tomar decisões, eu preciso criar hábitos, né? Eu preciso inibir outros hábitos que talvez não sejam saudáveis. Então, não é só fazer, é deixar de fazer. Então, veja só, né, quem tem intolerância à lactose, como é o meu caso, né, tem muitas pessoas aí escutando que talvez tenham intolerância à lactose, inclusive pessoas com doenças inflamatórias intestinais, né? Eu não posso tomar o leite, porque senão eu vou passar mal, então eu tenho que fazer o controle inibitório. Faz sentido? Né? Então, no tratamento de saúde, ou qualquer situação que eu venha né, ter que, né, operar sobre determinados fatores, eu preciso, né, dessas funções. Então, retomando, objetivo, né, o controle inibitório, planejamento, tomada de decisão, flexibilidade comportamental. É uma outra questão, porque às vezes eu faço sempre da mesma forma, eu vou sempre ter o mesmo resultado. Se o resultado não está sendo funcional, eu preciso mudar a forma de fazer. E aí é muito importante ter a humildade de reconhecer isso,
né? E aí buscar conhecimento, trocar informações com outras pessoas, né? Então, essa flexibilidade possibilita que eu crie diferentes estratégias. Faz sentido, Rafa? Aham. Né? Então, essas diferentes estratégias são muito importantes, então, né, para que eu tenha uma maior flexibilidade, né, frente à resolução de um problema, né? E isso, com certeza, é um promotor, né, de saúde, porque vai diminuir estresse, né? Vai diminuir problemas de saúde, né? Estou gerenciando melhor minha condição de saúde, gerenciando melhor minha rotina, né? Então, são algumas situações que a gente está pensando aqui, obviamente, com as questões que você deu, né? Para a gente estar pensando. Na verdade, não é na live que a gente vai resolver tudo, mas são alguns pontos, né? Que são importantes para a gente ir identificando, né? Faz sentido? Faz, aham. Coloca a gente para pensar, né? E a gente passa a ter uma responsabilidade sobre essa informação que chega, né? Exatamente, né? Então, essa questão da responsabilidade, que eu estou olhando aqui no horário, tem uns 7 minutinhos, né? Essa responsabilidade que tu falou é muito interessante, porque à medida que a gente vai se desenvolvendo, né, a gente vai precisando assumir responsabilidade pela própria condição de saúde, de existência, né? Logicamente, considerando o contexto para operar de forma mais assertivamente com esse contexto, né? E aí eu tenho uma frase, são 3 palavrinhas que eu fui numa palestra do Eduardo Chiniachiki, né? Faz muitos anos. E ele falou que existem 3 R's, né? Da sabedoria: responsabilidade, o respeito e a reciprocidade, né? Então, agora você me reportou a essas questões, né? A responsabilidade, né? Por aquilo que a gente é, né? Ou pelo que a gente quer, né? Para a gente, né? Então, seja no cuidado à saúde, a qualidade de vida, né? Isso exige fazer escolhas responsáveis, né? Fazer escolhas responsáveis em prol daquilo que você almeja. É mais ou menos dentro dessa perspectiva, né? Nossa, que legal. Isso mesmo. Eu sabe que tu falou sobre as funções executivas, e aí quem voltou no tempo foi eu, porque funções executivas foi tema do nosso bate-papo no auditório no Maio Roxo lá do ano passado, né? A gente falou sobre isso lá. Falamos. Então, no ano passado eu fiz um tema mais direcionado a essas funções executivas, Uhum. né? Porque entra em estresse, né? Geralmente o estresse psicológico ele está relacionado a uma distância entre aquilo que eu penso, sinto e o que eu acho, né? Então, pensar, sentir e agir. Então, eu penso de uma coisa, sinto outra e faço outra. Vira um nó, né? E isso gera um estresse muito grande, né? Tira a nossa paz, a nossa própria paz em relação também no convívio com as pessoas. Então, quando eu estou pensando uma coisa e sentindo, é importante que eu, né, reconheça isso e eu opere isso de uma forma assertiva com o outro que está no relacionamento comigo. Seja filho, seja pai, seja aluno, né? Eu que sou professora, né? Em qualquer situação, né? Porque essa discrepância entre o pensar, sentir e agir é um dos principais, no meu ponto de vista, fator de estresse. E é por isso que se recomenda muito a gente fazer meditação, né? O que que é meditação? É meditar a ação. Olha que legal, né? Então, você alinhar a ação, né, ao pensamento, né? Para que você também faça isso com a ação, né? Pensar, sentir e agir, né? Então, a meditação pode ser útil, né? Tem pessoas, assim, as filosofias orientais são bastante interessantes, né? Para que a gente dê uma pausa, né? Meditação, yoga, né? Para, né, diminuir um pouco essa sobrecarga, né? E a gente fazer um equilíbrio maior, né? A respiração, né? Eu estou sempre
olhando para mim, é porque eu, como eu falei, eu sou bastante aceleradinha, vocês sabem disso, quem me conhece, né? Eu estou sempre nativa, né? E às vezes eu tenho que puxar, quando me dou conta, eu preciso puxar, né? Lembrar que tem que respirar, né? Então, quando a gente está se sentindo um pouco ansioso, ou muito ansioso, né? É muito importante que a gente lembre de respirar. Então, para a gente terminar, eu acredito que 3 minutinhos fecha a live, né? Pensa assim, ó, como que eu acesso, né, essas questões na pausa? Então, olha só, inspira, expira, pausa. Na pausa, eu reconheço minha necessidade, ou eu sinto como estou me sentindo, né? E ao me sentir como eu estou me sentindo, eu vou reconhecendo o que precisa ser feito, né? Então, fazer pausa, seja através da respiração ou outras formas, né, é importante. Se mesmo você fazendo isso e você não conseguindo, né, às vezes é importante, né, às vezes a gente buscar ajuda de um profissional, né, para ajudar nessa gestão aí, né, comportamental, tá? Justamente com esse intuito, me responsabilizar, como a Rafa trouxe aí, né, Rafa? Por aquilo que me cabe, né? Em assumir uma vida de maior qualidade. Acho que essa é a ideia. Agora fala você, Rafa, senão eu vou continuar Eu falando. ficaria aqui nessa live horas e horas, se tivesse como. Eu achei que foi um bate-papo assim fantástico, muito bom. Acho que o momento foi bem propício, né, para a gente falar sobre isso, esse momento que a gente está vivendo. Quero agradecer todo mundo que acompanhou aqui. Quem chegou agora aqui na live foi o Betão. Oi, Beto. O Betão, ele é o maior velejador de travessias do mundo. E ele escreve textos assim fantásticos que nessas pausas que tu acabou de falar, é um momento muito Que bom para legal. parar para ler sobre os textos dele. Super indico o Insta dele, chama Beto Pandiani. Acompanhem lá que vocês vão adorar os textos dele, muito bons mesmo. Prof, então, mais uma vez, muito Que obrigada bacana. por aceitar o convite, por aceitar essa proposta, né, desse bate-papo. Quero muito, muito te agradecer mesmo, do coração. Eu sempre digo, né, quando eu falo do ambulatório, eu falo, eu devo a minha vida àquelas pessoas, né? Se não fosse cada um de vocês, eu nem estaria aqui agora. Então, a gente está com 15 segundos, então, assim, só dizer o quanto eu amo você, te agradecer por tudo, né, que tu já fez na minha vida e continua fazendo na vida de todos que estão sempre ali ao seu redor. Então, muito obrigada. E é isso.